Olá, boa tarde. Vamos começar a nossa live aqui. Estou ajustando a câmera para que ela possa ficar legal para vocês. O professor José Maria vai entrar daqui a pouquinho para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Valentina, seja muito bem-vinda. E a gente vai conversar de um assunto extremamente importante para todos os brasileiros, na verdade, para todos que consomem alimento. Hoje, será que tudo que a gente consome é transgênico? Né? O professor José Maria, que é uma das maiores autoridades no assunto, vai conversar conosco sobre isso. Ele que fez parte de órgãos no governo federal em relação à regulação de alimentos transgênicos. Vai ser um bate-papo muito interessante. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele já deve estar aqui começando a aparecer. Ele já apareceu aqui, vou chamá-lo, né? Deixa eu aproveitar para chamar o professor. Então, vamos lá. Professor, vou te chamar. Já fiz o convite. Eu vou só aguardar ele entrar. Acho que daqui a pouquinho ele já está se conectando conosco. Professor José Maria, seja muito bem-vindo. A internet dele estava com um probleminha um tempo atrás, mas eu acho que agora Eu não estou te ouvindo aí. Deixa eu conversar ver como é que melhor. faz. Professor, o senhor está me ouvindo bem? Ele está na casa dele. Vamos ver se a gente consegue. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo e ouvindo? Ele estava com um probleminha de conexão mais cedo e não estava aparecendo a imagem dele, mas agora pelo menos já está aparecendo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o áudio. Ele saiu, talvez por conta desse problema de acesso, mas eu vou chamá-lo de novo. Né? Ele provavelmente acho que vai sair e entrar. Sejam todos bem-vindos. Me digam se vocês estão conseguindo me ver e ouvir corretamente, para que a gente possa conversar e vocês fazerem perguntas também. É muito importante que vocês perguntem sobre esse assunto extremamente pertinente, que são os transgênicos. Eu acho que ele vai voltar daqui a pouquinho, né? Ele deu uma saidinha, aqui apareceu, vamos chamá-lo de novo. E agora vai. Estou aguardando o aceite dele. Olá, Ô, professor, como é que o senhor está? estou bem, mas parece que estou congelado de novo, né? Se tiver congelado, não tem problema. O mais importante é que o senhor está aqui conosco, né? A gente vai conversando. Eu vou Mas o tentar senhor de me ouve novo, aí bem? vamos ver se é, porque tinha entrado normal. Vou tentar, Sim, porque eu solicitei você e você me solicitou, acho que nós fizemos uma troca aí. Deixa eu sair, você me chama, eu entro então. tá bom. Vou aguardar de novo. O senhor está com um problema de imagem, né? Aí eu fiz esse teste mais cedo. Aparece a voz dele, mas não aparece a imagem. Ou às vezes aparece a imagem dele congelada e a voz não aparece. Aí ele vai fazer a solicitação de novo para que a gente possa começar. Sejam todos bem-vindos. Felipe está aqui, a Maria está aqui, a Ju, a Fer, a Amanda, né, a Adriana, Feliciano, a Fernanda, a Thaís. Sejam todos muito bem-vindos. Ele deu uma saidinha, vamos fazer um teste de novo para que essa conexão seja boa, né? Eu gostaria que vocês vissem ele também. Ele tem muita experiência nessa área, uma autoridade extraordinária sobre esse assunto transgênico. Principais debates sobre o transgênico, ele sempre se posiciona de maneira muito coerente, de maneira muito firme. Legal, a Amanda está falando que o áudio está muito bom, né? E o Léo, ô meu querido, como é que você está? Seja bem-vindo, né? A Betânia, boa tarde, Betânia, boa tarde a todos. Professor, vou chamá-lo aqui, que é a ferramenta normal que a gente faz, para visualizar. Então, vamos lá. Estou aguardando o senhor. Ver. Oi, professor. Então lá, acho que estamos no mesmo esquema. Não tem problema. De qualquer forma, professor, o importante é a gente estar em contato, se a gente estiver ouvindo o áudio do senhor,
talvez no meio do caminho a gente consiga ter uma visualização da sua imagem melhor. Mas o senhor me ouve bem? Sim, estou ouvindo. Está um pouco baixo, mas estou ouvindo normal. Tá, deixa eu colocar aqui o fone do ouvido, porque talvez aí o senhor consiga me ouvir melhor e até as pessoas que estão nos vendo também consigam ouvir. Eu vou pedir a gentileza para que vocês me digam, Betânia, Léo, Feliciano, Fernanda, se vocês ouvem o professor. Está me ouvindo bem, professor? Agora estou ouvindo legal, agora está bom. Legal, maravilha. Eu só vou perguntar para as pessoas se elas estão ouvindo direitinho, porque se elas estiverem ouvindo, a gente faz uma live diferente, que é o senhor fica com a tela mesmo preta, sem problema algum, e a gente mantém essa conexão e esse bate-papo importante aqui. Dá para ouvir os dois, maravilha. Importante a gente se comunicar, né? A internet muitas vezes ela não favorece essa conexão perfeita. O professor teve um probleminha de conexão, a imagem dele não aparece, mas o áudio dele está legal, tá bom? Mas aí a gente, depois na minha edição eu coloco a foto do senhor e a minha fica em movimento, viu, professor? Dá para ouvir os dois. Então vamos lá. Professor, o senhor consegue me ouvir? Professor? Olha lá, apareceu a imagem, olha que bacana. Agora eu estava tentando mudar aqui, acho que consegui. Que legal, que legal. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para o senhor conversar conosco. Eu sei que o senhor está em férias, né? Então, agradeço imensamente a sua família, agradeço o senhor por ter disponibilizado esse tempo para a gente poder discutir esse assunto que é extremamente novo, né? Eu acho que transgênico é uma coisa muito nova, as informações científicas sobre ele. A gente ouve muito barulho, mas a gente muitas vezes não sabe o que é isso. Mas antes de falar do transgênico, eu sempre brinco com as pessoas que são convidadas, e o senhor é um nobre convidado nosso, não existe ninguém melhor no mundo para falar do seu currículo do que o senhor mesmo. Então vou pedir a gentileza para o senhor se apresentar para a nossa audiência. Bom, vamos falar meio simplificado, porque acho que todo mundo aí está junto, nós estamos no mesmo patamar de informação, ninguém é mais que ninguém, eu também sou admirador seu trabalho como nutricionista e nutrólogo, que é muito importante, inclusive o Conselho Federal de Nutrição sempre esteve junto com a gente quando estava trabalhando com transgenia, não recomendando transgênico e dando um forte apoio à não recomendação de transgênico e alertando também dos problemas, né? Bom, como o Marcelo falou, sou José Maria Guzmán Ferraz, sou biólogo de formação na Unesp, fiz o meu mestrado na Exalc em agronomia, doutorado na Unicamp em ecologia, e o meu pós-doutorado trabalhei em agroecologia. Participei da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, isso que o Marcelo a gente vem conversando há algum tempo, justamente por essa experiência que eu tive na Comissão de Biossegurança que avalia os transgênicos, né? Então, sempre aí na luta em várias situações. Hoje estou na Unicamp como professor convidado e na Uniara, Universidade Estadual, Universidade de Araraquara, que é uma universidade particular, mas muito atuante nas redes sociais aí. Sim. É um prazer, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de o senhor estar aqui conosco. Professor, para que a gente possa dar os primeiros passos, né, que o tema nosso é do laboratório ao prato, então tem bastante assunto para a gente abordar. O que é alimento transgênico, professor José Maria? O que é isso? Quando começou? Qual que é a intenção? Acho que começar até pelo título, né, Marcelo? Nós tínhamos pensado anteriormente em falar da semente ao prato. Aí nós conversamos, nós dois conversando, falamos, bom, na verdade não vem das sementes, começa antes, né? Isso vem de um laboratório que não é uma semente convencional. Então é uma coisa pensada no laboratório, trabalhada no laboratório, depois inserida na semente convencional que a gente tem por aí, que o homem está aí há mais de 10 mil anos trabalhando, e de repente vem uma empresa, se apropria disso e começa a utilizar. Bom, aí tem duas considerações. Um que é o OGM, organismo geneticamente modificado, e os transgênicos. São duas coisas diferentes, embora similares, né? Todo transgênico,
é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. O OGM são todos organismos geneticamente modificados. E o transgênico, ele, na verdade, é um OGM também, só que é quando eu utilizo espécies diferentes se cruzando. Então, eu coloco genes de espécies diferentes para se manifestar num único organismo. Por exemplo, uma planta e uma bactéria, uma planta e um gene de inseto, e aí vai embora, né? Então, é basicamente isso. Isso já começou há algum tempo, né? Começou com o patenteamento de semente, que é uma coisa crítica, a gente sempre conversa, né, Marcelo? A semente, o homem é um patrimônio da humanidade, mas de repente uma empresa se apropria disso e começa a ganhar dinheiro com isso, na verdade, né? Bom, acho que é mais ou menos por essa sua primeira pergunta. Mas eles estão sempre atrelados, outra coisa importante, é que o transgênico está sempre atrelado ao agrotóxico. Nunca dá para separar muito isso. Porque as empresas fazem para vender casado um agrotóxico, normalmente um herbicida, né? E como resultado a gente tem aí uma grande gama de envenenamento na água, no alimento e vai embora, né? E, professor, a gente sempre ouve a palavra transgênico, mas muitas vezes a gente não ouve muito a sigla OGM, que significa organismo geneticamente modificado. Sempre, professor, que eu pensar em organismo geneticamente modificado, eu penso em laboratório ou a mãe natureza consegue fazer um OGM? Ocorre na natureza raramente. Tem alguns casos de que chama de uma transmissão de um nível, de uma espécie para outra. Tem uma bactéria que está incorporada numa planta, por exemplo, tem histórico. Só que na natureza, se isso não for bem sucedido, ela para por ali. Diferentemente, quando eu faço em laboratório, começo a aplicar isso em larga escala. Coloco numa semente e começo a vender essa semente para milhares de hectares, né? Então é uma coisa muito diferente, né? Eu estou indo contra o que a natureza joga aí. E só para fechar aquele raciocínio que eu acho que seria a sua próxima pergunta, a gente conhece tanto que a gente conhece que, por tanto usar os agrotóxicos aí, nós temos uma contaminação enorme na água e no próprio alimento. E o ruim disso, o complicado disso, na verdade, né, é que no Brasil, por exemplo, nós somos muito permissivos na quantidade de agrotóxico, tanto na água como nos alimentos. Vamos pegar só um exemplo que é o mais utilizado, né, que você conhece bem, o glifosato, que é o Roundup. Na Europa, o permitido na água é de 0,1 ppm. No Brasil, isso é de 500, então é 5.000 vezes mais. Quer dizer, eu posso ter 5.000 vezes mais glifosato na água do que na Europa. Quer dizer, não tem lógica, nós somos seres humanos iguais, né? E na própria soja, que é o que a gente utiliza como alimento, nós temos 200 vezes mais permitido no Brasil do que na Europa, por exemplo. E na Europa, mesmo usando pouco, o leite materno lá chega a ter 1.600 vezes mais do que o permitido na água na Europa. Então, esses venenos se multiplicam, a gente está comendo transgênico associado ao agrotóxico junto aí, né? Não tem como fugir muito disso. Professor, voltando um pouquinho lá na história, há 10 mil anos, como o senhor bem pontuou, o homem começou a cuidar da agricultura, né? Começou a produzir o próprio alimento de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais efetiva. E durante milhares de anos a gente não precisou fazer alterações químicas ou laboratoriais para que isso acontecesse, né? Na Revolução Verde, que foi em 1940, em que as empresas começaram a jogar agrotóxico com a ideia de acabar com a fome no mundo, né, porque a fome ainda existe, eles venderam a ideia, as primeiras empresas, que o transgênico, estou fazendo papel de advogado contra, que o senhor me conhece, as empresas jogaram a ideia de que o transgênico usaria menos agrotóxico do que as demais sementes, e por isso seria interessante o transgênico. Como é que o senhor trata essa informação vinda diretamente das indústrias de semente? O senhor conhece meu perfil, né? Só para provocar um pouquinho. Claro. Justamente isso. Na verdade, você disse bem, depois da Segunda Guerra começou-se a utilizar agrotóxicos, que não era comum, né?
por sobra realmente de veneno de guerra, né? Então não tinha o que fazer com isso. Bom, matava gente, bom, agora vamos tentar matar planta, vamos tentar matar inseto, e aumentou a quantidade grande de agrotóxicos no mundo, né? E, de repente, como estava usando muito, falaram, bom, agora a ideia deles era, vamos usar agora um transgênico que não vai precisar de tanto agrotóxico. É exatamente isso que você falou. É o que foi vendido para a humanidade. Mas nós sabemos hoje que a quantidade de agrotóxicos tem aumentado cada vez mais, justamente pela resistência que essas plantas começam a ter a esses agrotóxicos, então você usa cada vez mais agrotóxico aí. Então, exatamente no sentido inverso, nós temos o Brasil é, pelo 10º ano, campeão no uso de veneno e somos grandes produtores, segundo maior produtor de transgênico no mundo, né? Então é uma prova de que nós estamos realmente indo na contramão do prometido. Sim. E tem uma coisa interessante, professor, que às vezes eu comento com meus alunos, que é o seguinte, quando alguém está doente, essa pessoa toma, por exemplo, tiver com alguma infecção, ela toma um antibiótico, caso seja necessário, claro. Muitas vezes a gente vê as empresas que produzem essas sementes dizerem que a planta está doente, então joga-se o antibiótico, né, entre aspas, para curar a planta. Só que, por outro lado, a gente tem visto de forma muito comum jogar esse antibiótico mesmo com a planta saudável. É isso mesmo que acontece ou eles só jogam esse veneno quando a planta está doente? Não, é isso mesmo, se joga preventivamente. Então você tem já uma tabela, eu vou aplicar um herbicida antes do plantio para não vir nenhuma planta. Eles chamam de invasora, a gente chama de espontânea, né? Porque ela não está invadindo. Sim, Ela nasce sim, porque aquele lugar é espaço dela, né? sim. Então eles já fazem preventivamente isso, sabem que tem a possibilidade de aparecer um determinado inseto, então já usam um inseticida, depois um outro herbicida em cima, depois mais um para proteger de alguma outra doença que possa vir. A similaridade que você fez é muito, muito comum de agrotóxico para a planta e antibiótico para a gente, né? Então, só que tem um agravante ainda. Para eu fazer um transgênico, eu tenho que usar um gene marcador, não dá para explicar tudo agora, talvez uma outra, Claro, outro sabe como se momento, né? constrói exatamente, né? Mas eu É, uso um gene marcador para ver se o gene que eu quis inserir naquela planta, por exemplo, de resistência ao glifosato, se ele está inserido. Então, eu coloco um marcador que normalmente é um antibiótico. É uma resistência a antibiótico. Então, eu estou deixando essa planta com um gene que ela pode se tornar também, no ambiente, resistência ao antibiótico. E mais recentemente, foi feito um mosquito transgênico, não tem só planta transgênica, você tem um monte de coisa hoje. Nós temos 159 transgênicos liberados no Brasil. nossa, Entre vacina, plantas, micro-organismos são usados em fermentação de alimentos, tem uma série de organismos aí. E esse mosquito ele era tolerante a um antibiótico aí no caso, né? Para ele não se manifestar, não ficar vivo na natureza caso parasse. Para não aumentar essa população. Só que a gente viu que na natureza você tem uma quantidade grande de antibióticos já justamente por conta da criação animal. Na criação animal, hoje se usa uma quantidade grande de antibiótico para proteger a criação, porque você tem um volume grande de animais no mesmo espaço, confinados, é mais ou menos como um monte de gente dentro de uma sala, se alguém pegar uma gripe, todo mundo pega. Então, preventivamente, usa-se também na criação de animal antibiótico. E aí você vai tendo esse antibiótico no ambiente e aumentando a resistência. Nós temos agora, no hospital, inclusive, um colega, você deve ter chegado a conhecer, ele chama João, ele trabalhou com o professor Kageyama, que você deve ter conhecido também. Ele teve um AVC, um rapaz novo, de 50 anos. Quando a gente vai ficando velho, tudo vai ficando novo, né? Então, para mim, ele é um moleque ainda. E ele foi hospitalizado, conseguiu sair, pegou Covid, conseguiu sair do hospital da Covid, e agora está entre a vida e a morte por causa de uma infecção bacteriana que não consegue controlar, pulmonar, por conta justamente da resistência que a gente vai criando ao longo do tempo, pelo uso acentuado de agrotóxicos na agricultura também, além da medicina, né? Que também se usa muito, em veterinária se usa muito, de modo geral.
Então, e a correlação que você fez de agrotóxico e antibiótico é a mesma coisa mesmo que acontece. Hoje não se faz muito, Entendo. embora muitos médicos ainda preventivamente recomendem, a pessoa está com uma dor de garganta, já dá-lhe antibiótico, né? E aí você vai ter uma seleção de bactérias nessa linha aí. Entendo. E, professor, tem uma parte interessante que eu sempre gosto de conversar com meus alunos, que é o seguinte: qualquer planta ou qualquer ser humano que receber uma droga, um antibiótico, essa planta ela vai se tornando resistente àquela substância e passa em um determinado momento que aquela substância não faz mais efeito. Às vezes é até comum falar para as pessoas isso, que a mulher tem alguma infecção urinária, né? Fica tomando antibióticos de repetição, 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 chega uma hora que aquele antibiótico não faz mais efeito, ou faz um efeito deletério. A Monsanto, né, falo o nome porque foi ela que produziu isso, ela produziu uma semente chamada de soja RR e o milho RR, que indiretamente acabou comprovando que a planta ela se acostumou àquele veneno, algumas até morreram, mas ela fez com que a planta se tornasse resistente ao agrotóxico. Eu poderia dizer que essas sementes que são resistentes a agrotóxicos, elas conseguiriam aguentar uma carga maior de agrotóxico do que uma semente natural, uma semente convencional? Correto, é exatamente o que acontece. Como a planta é excesso, ela não corre, né? Ela fica ali. Como ela é resistente ao glifosato, por exemplo, se eu jogar mais o veneno ali em cima, o agrotóxico, ela vai se manter viva. Só que as plantas ao redor dela começam a criar resistência. E aí, para matar esse mato, que a intenção é matar o mato, não é matar a soja, por exemplo, quando se faz essa aplicação. Para matar esse mato que vai ficando resistente, tem que usar cada vez mais agrotóxico, cada vez mais veneno. Como a planta não morre, ela acaba acumulando dentro dela esse veneno, esse agrotóxico. Tanto é que no Brasil é permitido do glifosato, a soja, dessa Roundup Red, que você falou, RR, 10 ppm. Mas, na verdade, a gente encontra hoje 40, 50 ppm. E 10 já é 200 vezes mais do que o permitido na Europa, né? Nós estamos usando 40, você imagina. E com 5 ppm, que é metade do que é permitido no Brasil, ele já chega a afetar o nosso sistema celular. Ele age a nível celular, causando danos na célula. Então é muito crítico a gente fala, quando a gente fala de comer. Na verdade, isso não é comida, né? Isso é um alimento, mais ou menos no molde do que o antigo prefeito, agora governador de São Paulo, quis fazer aquela farinata, né? Que vocês, como entendedores da coisa, nutrólogos e nutricionistas, falam, pô, tinha todos os nutrientes ali. Ele fez pegou todo o alimento que estava para vencimento, fez uma farinha ali, tinha os nutrientes, mas não, aquilo não dá para chamar de alimento, né? Pode ter até comida, mas não é alimento no sentido que a gente conhece de resgatar, o alimento é muito mais que simplesmente nutriente. Você, como nutrólogo, trabalha muito bem isso, eu vejo nas suas falas, dessa relação que o homem tem com a natureza e de como a gente vai, ao longo do tempo, se apropriando disso e o nosso corpo estabelecendo essa coevolução, né? É muito importante isso. Obrigado. Professor, a gente vai continuar falando sobre o transgênico, né? Tanto fortalecendo o lado dos nutricionistas, que é a minha atuação, e até de médicos que se especializaram em nutrição, que são os nutrólogos, mas eu vou pegar aqui a fala de uma colega nossa, que é a Elisa Vandelli, que eu acho que tem bastante a ver, porque é bem pertinente. Professor, como é que o senhor avalia a metodologia de controle de gafanhoto que está sendo utilizada agora aqui no sul do Brasil? Então, nós estamos meio que preparados ainda, né? Eu tenho acompanhado. Nós estamos meio que preparando ainda, né? Mas vai ser uma chuva de veneno. Então, né? O que o gafanhoto não matar, o veneno vai matar, né? Não vai matar o gafanhoto, mas vai matar pessoas, seguramente. Então, nós já temos a região sul do Brasil, uma grande produtora de soja, e nós temos lá já, tanto ali como na Argentina, Uruguai, uma alta taxa de nascimento de crianças com malformações congênitas, justamente pelo uso do agrotóxico. E agora nós vamos ter aumentado esse problema aí. E uma coisa que dá para correlacionar um pouquinho com isso é que
a gente sempre conversa, né? Só para lembrar que para colocar um gene dentro do transgênico, um gene que eu queira que seja da resistência desse herbicida que você comentou, do Roundup, por exemplo, do Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria para causar resistência a inseto, eu tenho que colocar outros 13 genes ali dentro. Então não é só um gene, falar, não, eu vou colocar uma resistência, uma coisa. Para colocar ele, eu tenho que usar de um arsenal de outros materiais genéticos, incluindo aí. E só para ter uma ideia, né? Então, aí, para um eu tenho que colocar 13. No mal da vaca louca, que você conhece bem também, não sei se o pessoal mais novo vai lembrar, mas foi um problema sério que aconteceu na alimentação humana, era uma encefalopatia espongiforme, causada por um prion, que parece semelhante a uma partícula viral, só na mudança da estrutura, não era nem na sequência genética. Os aminoácidos que estavam presentes ali eram os mesmos, só mudou a estrutura desse prion, e com isso, o prion que não era efetivo passou a ser efetivo na vaca louca. Você vê que como é tênue essa relação da vida, né, que a gente despreza, e na avaliação dos transgênicos não é feita. Por isso que é muito importante a avaliação, o trabalho de vocês na orientação das pessoas. E médicos também que têm entrado bastante nessa campanha, junto com a gente, nessa discussão ampla. Aí mais um agradecimento a você por estar produzindo essa live, porque justamente tem que ampliar esse leque de informações, que não chega para as pessoas isso, né? Não. Essa informação no dia a dia. E eu sempre comento, professor, que comer é um ato político, né? No momento em que eu digo não vou consumir um refrigerante, não vou consumir uma bolacha recheada, não vou consumir um biscoito de polvilho ou qualquer outro alimento, eu posso... Não vou comer tanta carne, né? Eu posso indiretamente falir aquela empresa. E sem usar arma e sem usar nenhuma agressão àquela atitude, né? O próprio momento de falar, eu não quero consumir tal alimento, consumir aquilo, eu consigo cercear. E eu acredito que a informação, que é o que o senhor sempre traz com muita qualidade, ela pode fazer com que empresas que ajam com objetivos não voltados à promoção da saúde possam afundar, né? E quando a gente fala do transgênico, existem nas prateleiras milhares de produtos que têm um alimento transgênico, né? Isso daí já é comum, isso daí é presente. Só que muitas vezes as pessoas acreditam que todo alimento que a gente come é transgênico. Isso é verdadeiro? Todo alimento que nós comemos é transgênico? Quais são os principais? Como é que o consumidor pode saber que ele está consumindo ou não transgênico, ou pelo menos ter uma ideia se aquilo é transgênico ou não? A grande maioria de alimentos que a gente come hoje industrializado é transgênico, porque eles são feitos a partir de milho. O homem reduziu muito o número de alimentos que ele utiliza no dia a dia. Nós temos centenas de alimentos que se consumiam. Hoje nós estamos reduzidos aí a 10 alimentos praticamente que estão inseridos no cardápio nosso no dia a dia, né? Alimentos assim, energéticos e de proteína. Teoricamente, é obrigado a ter uma rotulagem. Então, um triângulozinho amarelo com um T em preto, né, em negro, indicando que esse alimento é transgênico. E obrigatoriamente também é para conter ali que tipo de organismo que foi seguido. Por exemplo, se foi uma bactéria que eu incorporei no milho, se foi um gene de um inseto, o que é que foi ali que eu coloquei? Obrigatoriamente deveria ter, mas as empresas burlam isso, e não há uma fiscalização efetiva. E toda hora os políticos, por pressão do agronegócio e das empresas, é óbvio, né, ficam tentando retirar esse símbolo do transgênico. Então é muito importante isso que você falou, porque as pessoas têm que estar muito atentos a esse rótulozinho. Normalmente ele fica meio desapercebido, mas é um triângulo, né, amarelo. Às vezes a embalagem também é amarela, então você percebe pouco. Ele normalmente não é grande, então não aparece fortemente ali, né? Aí que é um contrassenso que a gente diz, né? Quando eu produzo um alimento sem veneno, eu tenho que fazer, se for um orgânico, eu tenho que fazer todo o processo, tenho que provar que ele não é. Agora, quando eu faço um alimento com agrotóxico e transgênico, com agrotóxico só, eu não preciso dizer que ali tem veneno. Devia ser, falar, aqui tem veneno tal, tal e tal. Sim, né? Sim. Com transgênico está mais ou menos, mas
Nós vamos falar no finalzinho uma coisa que está vindo aí, que vai piorar muito isso, que são os genes CRISPRs. Olha, interessante. Então, agora, entrando como está em discussão, inclusive, se ele é transgênico ou não é transgênico, mas é uma mudança genética dentro do próprio organismo. No finalzinho a gente dá uma falada sobre isso, e que não tem regulação nenhuma ainda. Não tem regulação nenhuma. Que legal. Então esse aqui é o grande problema que a gente vai encontrar aí para frente. Legal. E falando aquilo que você começou a comentar em termos de nutrição, quando eu faço uma modificação em algum produto, por exemplo, aquele que a gente estava falando de colocar um gene do BT, que é uma bactéria ali dentro, por exemplo, a única expressão gênica que eu ia esperar naquele alimento é que ele tivesse aquela toxina para matar o inseto, por exemplo. Só que essa toxina afeta a gente também. Além de afetar a gente, ela altera, porque quando eu coloco um gene dentro um gene, por exemplo, de uma bactéria dentro de uma planta, por exemplo, eu não coloco só um gene específico, eu estou colocando uma sequência gênica. E com isso eu tenho uma série de alterações. Então, tem exemplo clássico. O feijão da Embrapa, que eu trabalhei na Embrapa, né, e avaliei esse produto não como Embrapa, já dentro da CTNB, embora estivesse na Embrapa ainda, era só para proteger o feijão de uma praga. Mas só que o feijão, quando foi avaliado em ratos, em 35 dias, um rato não vive 35 dias. Vive 2 anos, rato no laboratório. Então, um período muito curto de tempo, ele já causou um aumento no fígado do rato, uma diminuição do rim, alteração na microvelocidade do intestino e alterações nutricionais do próprio feijão. Então, o feijão não é mais aquele feijão maravilha que eu conhecia. Ele tem alterado o teor de cisteína, de gorduras, de vitamina B. Então, eu acho que eu estou comendo um feijão normal, mas não estou. Eu estou comendo um feijão com muito menos nutriente e causando intoxicação, porque se aumentou o fígado, sinal que ele tem, o fígado está reagindo a isso. Se alterou o rim, são os principais órgãos que indicam se ele está tendo uma intoxicação ou não. E aí, no caso, uma intoxicação alimentar Tem outros casos aqui que eu acho interessante falar. No caso da soja, por exemplo, a soja, essa mesmo que você citou, a Roundup Red, a RR, ela tem uma diminuição grande quando eu comparo com a soja convencional, quer dizer, a soja que não foi colocada, a mesma soja que foi colocada o transgênico e aqui não foi, na que foi colocado o transgênico, eu tive uma diminuição de glutadiona, que é um excelente antioxidante. E eu tenho um acúmulo muito grande de formaldeído, que é justamente um agente cancerígeno. Então, eu não só tenho uma soja transgênica, que não está escrito lá dentro, mas eu tenho uma alteração muito séria no efeito nutricional que essa planta vai ter na alimentação das pessoas, né? Nós já comentamos também, né, o câncer em ratos que são alimentados com milho transgênico, que tinha o Roundup Red, que é o milho que você comentou. Então, quando eles avaliaram, não 35 dias, mas pegaram a idade como se fosse do homem até 40 anos, que é a idade média do homem, né, vivendo mais ou menos 80 anos, 90% dos senhores tiveram câncer. Então, quer dizer, eles avaliam só 35 dias para poder liberar. Então, não dá para você achar que é feita uma avaliação correta, né? Então, é muito evidente que a gente está num caminho totalmente errado. Uma coisa que você deve ter muito você trabalha com consultório também, é o caso de pessoas com problemas de alteração de intolerância a glúten, né? Isso é muito comum as pessoas terem hoje, tem aumentado muito. Tem um estudo feito nos Estados Unidos, no Brasil a gente não fez essa correlação, talvez um estudo interessante para você e o grupo de pesquisa, que você tem um grupo interessante, a gente inclusive discutiu junto algumas coisas, é avaliar na população, a genética da população não mudou, então as pessoas não são intolerantes, a genética delas não é de intolerância a glúten, só que pelo uso da soja e do milho transgênico, que tem o glifosato junto, acaba matando uma série da biota do intestino nosso, que antes quebrava esse glúten, de uma forma que ele não ficava agressivo ao organismo da gente, não causava essa reação alérgica, e hoje causa. Então, na verdade, nos Estados Unidos foi feita uma correlação muito grande. O aumento da população, do efeito da doença
celíaca, né? E o aumento, uma correlação direta com o aumento do uso de agrotóxicos, e ao mesmo tempo a população tendo uma genética que não teve alteração nenhuma. É muito louco isso, né? A gente imaginar quantas coisas acontecem com aquilo que a gente come. Aí vem a sua lógica muito clara. Comer é um ato extremamente político. E aí, se me permite, furando um pouco o seu esquema, talvez, o lance de comer muita carne. O homem nunca comeu tanta proteína de carne como hoje, né? E essa pandemia que nós estamos vivendo aí tem uma correlação direta com isso. A gente sabe que essa criação confinada de animais e destruição de matas, esses animais silvestres que estão no entorno acabam invadindo e passando esse vírus para o animal confinado, somente isso. Isso já vem lá desde trás, né? Com o sarampo foi um caso clássico, né? E nós temos essas gripes que a gente teve em todas elas. E a Covid-19 não é diferente. Então, principalmente suínos, que tem uma correlação, 60% das doenças que o homem tem são de origem animal. Então, são zoonoses. Então, nós estamos fazendo um confinamento de animal, uma destruição da natureza, e comendo muita carne, você acaba desbalanceando o seu sistema nutricional também, que é uma proteína que você tem, outro tipo de proteína que você pode estar integrando junto, né, não precisa ser essa só, e causando um mal ao homem aí na população de modo geral. Então nós temos que repensar tudo isso, né? É um complexo muito grande que a gente fala em transgenia, e esses animais são todos também uma genética praticamente uniforme. Esse que é o grande problema da humanidade hoje, a gente uniformizou tudo, né? Tudo é uniformizado. O nosso vestuário, você tem, todo mundo usa jeans igualzinho, todo mundo come a mesma coisa, e essa uniformização de tudo na vida leva a esse problema. E se a gente não mudar isso, nós vamos ter problemas seríssimos cada vez piores do que nós já tivemos aí com essa pandemia, né? Tem outras aí na fila já para aparecer. Professor, o senhor falou várias coisas riquíssimas, eu vou pegar em setores as coisas que o senhor falou para que a gente possa discutir. Desde a questão da rotulagem, né, e aí aproveitando o gancho da Priscila, que é da Rotule Certo, ela trouxe uma reflexão aqui para a gente, ela trouxe o decreto que determina que os alimentos têm um símbolo do T de transgênico, né, e ela falou assim, ó, o decreto XYZ, né, não vou falar o nome dele, os alimentos e ingredientes produzidos a partir de animais alimentados com ração contendo transgênicos, eles precisam ter a expressão nome alimentado com ração contendo ingrediente transgênico. Será que as empresas estão omitindo essa informação para o consumidor, professor? Porque eu nunca vi uma carne escrita, esse animal foi alimentado com milho transgênico ou com soja transgênica. Será que existe uma omissão? Qual que é a visão do senhor? Existe uma omissão, seguramente. E não tem uma fiscalização do governo em cima disso. Tem a lei é bonita, mas não funciona, né? E com esse governo nós estamos vendo que a fiscalização tem sido muito mais flexibilizada, em todos os sentidos que você pode imaginar. Só aproveitando seu gancho, não rotulagem, mas a gente tinha 702 agrotóxicos que eram considerados extremamente tóxicos. Mudaram a lei, a classificação de agrotóxicos, hoje esses 702 são 43. Como é que pode desaparecer? Simplesmente mudaram a classificação para menos tóxicos, não tóxicos, porque a única coisa que eles consideram agora é a mortalidade após algumas horas de ingestão de algum alimento de contato com esse agrotóxico. Então a flexibilização de lei vai justamente nisso que você está dizendo, nós estamos comendo coisas e não sabemos o que estamos comendo. Não tem uma informação adequada. Mesmo que tivesse, a maioria das pessoas não lê rótulo, né? Não. Se fossem ler, já nem comiam, porque tem lá acidulante, conservante, aquela lista de coisas que, se você for procurar o que é aquele conservante, você fala, bom, não vou comer isso, porque é crítico, né? Mas é outro caso, um ponto importantíssimo que você levantou, que foi levantado na live. Tem até uma oportunidade, professor, acho que quando eu conheci o senhor, eu comentei sobre isso, em que eu fiz essa fiscalização como nutricionista de uma importante empresa, no qual ela colocava óleo de soja e esse alimento era transgênico. Então, eu consegui mudar nacionalmente e obrigá-la a colocar o rótulo, né, que ele tem o T de transgênico. E até aproveitando a oportunidade,
Muitas pessoas que estão assistindo a gente ou vão assistir depois são nutricionistas, profissionais da área da alimentação e muitas vezes ficam horas dentro de casa e poderiam ter uma oportunidade de gerar renda, porque o rótulo ele tem que seguir a lei e se ele não seguir a empresa é multada. Então, no link da minha bio vai ter em breve uma oportunidade para nutricionistas e profissionais da área de alimentação ganharem dinheiro de casa porque eles vão aprender a fazer o rótulo correto. Aí tem 3 ganha-ganhas. A pessoa pode ganhar dinheiro de casa sem ter que sair fazendo o rótulo de alimentos. A empresa vai aprender a seguir a regra. Eu não olho toda empresa como uma empresa de má fé. Muitas vezes ela não tem essa informação, né? Você pega uma empresa pequena, ela não tem todas essas informações, então esse profissional pode ajudar essa empresa e o consumidor vai ter acesso à informação de qualidade. Então depois dê uma entradinha no link da minha bio, que está escrito rotule certo /conteúdo, que vocês vão ter oportunidade de aprender mais sobre rotulagem e vão ajudar a vocês mesmos, ganhando uma renda extra em relação à confecção do rótulo, vão corrigir a empresa e o consumidor vai ter cada dia mais um rótulo de qualidade. A gente tem 200 mil profissionais de nutrição no Brasil, se a gente pegar a área da alimentação, passa de 1 milhão. Olha quão grande é essa oportunidade de usar a lei a favor do consumidor e tendo a possibilidade de uma renda extra. Então eu aproveito para fazer essa divulgação, porque eu acho que, como o senhor falou, falta informação e falta fiscalização. O profissional nutricionista, ele pode fazer essa fiscalização e pode ganhar dinheiro com isso ainda. Como você fez, né? Aquele trabalho seu foi muito interessante, você conseguiu fazer com uma empresa grande voltasse atrás, né? Não é uma empresinha de fundo de quintal. E você colocou uma coisa muito importante. Algumas empresas pequenas e médias não estão agindo de má fé, estão, na verdade, desinformadas. Aí entra o profissional atuando nessa linha aí, como você falou, com 2 coisas, ajudando a gente, consumidor, a ter uma rotulagem adequada para a gente entender o que tem ali, e a empresa também a se adequar à legislação, para não estar sujeito a uma multa aí, né? É bem grande, é de R$2.000 a 2 milhões, dependendo do tamanho da empresa. É muita coisa. Né? É bastante. Eu lembro que uma das multas que a empresa que não seguiu a fiscalização que eu pedi, ela pagou R$60 mil. R$40 mil por um rótulo e 20 mil por outro. Né? Por irregularidade. É bastante. Então, assim, é melhor o profissional, a empresa, contratar o nutricionista ou as pessoas interessadas, que o nutricionista ganha para fazer essa rotulagem de maneira honesta, de maneira séria. Ele é especialista para isso, né? É o profissional adequado para isso. Sim, e a empresa corrige o erro que ela está cometendo, seja por má fé ou não, não vou entrar nesse mérito, não cabe a mim. E o consumidor tem acesso cada vez mais, professor, que eu acredito nisso. A gente precisa da informação correta para que correta. Se eu tenho informação errada, eu vou ter uma mudança errada. Até falando de transgênico, uma empresa que produz stevia a partir de stevia transgênico. Sabe, né, que é a famosa empresa do refrigerante escuro, que ela produziu stevia a partir do transgênico. E ela não coloca essa informação no rótulo. Ela está sujeita a multa, mas conforme a gente vai trazendo as informações para a pessoa fala, opa, peraí, será que realmente eu preciso de um refrigerante com adoçante? Será que eu preciso de um refrigerante com açúcar? Então, eu acredito que a informação e a oportunidade que o senhor está dando para a gente de mostrar que existem erros e existe a lei que a gente pode fiscalizar é um prato cheio, né? Até pensando no prato que a gente está querendo apresentar no final. Um prato cheio e saudável, né? E saudável, né? Alimento de verdade, que é uma frase que eu gosto de repetir bastante. Isso você colocou interessante. Da natureza. Correto. Vem lá escrito estévia, mas não é estévia de verdade, é uma estévia produzida em laboratório, que não é a mesma estévia. Ela tem um sabor aparentemente igual, mas nutricionalmente ela é totalmente diferente. Pode conter outras substâncias, que a gente mostrou agora há pouco, falamos. Você faz um transgênico, você aparece ali no sistema N outras substâncias que você não estava prevendo e que não são analisadas. Isso vai aparecer se alguém fizer um rol de análise do que pode ter ali presente, fazer um cromatograma de todas as substâncias possíveis, né? Ou então começar a aparecer algum problema de saúde.
Então, sim, é muito sim. comum isso hoje estar acontecendo. Então, é importantíssimo que essa stevia seja dito no rótulo também. Se é de origem natural, Sim. se é de origem transgênica e qual foi o organismo usado para produzir essa transgenia. Por isso que surgiu essa oportunidade desse contato, né, com o Rotule Certo, que é uma metodologia desenvolvida pela minha esposa, Priscila, né? O senhor conhece ela, a gente já conversou Conhece, né? bastante, no qual ela ensina a pessoa, né, tem vários vídeos gratuitos ali na internet, ela traz bastante conteúdo gratuito para que a pessoa possa aprender cada vez mais. E daqui a algumas semanas ela vai lançar uma live, né, uma semana de lives, para ensinar os profissionais a usarem o conhecimento que eles têm para modificar o rótulo e ter a oportunidade de ganhar dinheiro também. Que Né? hoje em dia o Essa é. profissional tem que procurar espaços, né? E de preferência Sim, online até, porque hoje nós estamos trabalhando tudo home office, né? Tudo em casa. sim. Em casa é uma grande oportunidade. Tem mais uma E é uma pergunta aqui, tendência de professor? continuar, mesmo depois da pandemia, uma tendência de esse tipo de trabalho se fortalecer bastante, né? Eu sempre brinco, a internet não dá ré, ela só avança. É verdade. Olha aí, o Feliciano fez uma pergunta para o senhor. Alguns defensores do uso do agrotóxico argumentam que sem eles o Brasil se tornaria a potência, não se tornaria a potência agrícola, né? Agrotóxico aumenta a produtividade, professor? Como é que é essa relação? Não, o agrotóxico não aumenta a produtividade, né? Não é. Tem inclusive um livro que diz assim, plantas doentes pelo uso de agrotóxicos. É uma teoria que chama teoria da trofobiose, Tá. que você altera a nutrição da planta e ela acaba ficando mais suscetível a doenças e ataque de pragas. Com isso você tem que usar mais veneno. Vai ser uma outra conversa aí, mas não aumenta. E essa é uma fala corriqueira dos defensores de agrotóxicos. Você tem hoje, por exemplo, exemplos aí que todo mundo conhece. Você tem uma usina em Sertãozinho, que, com 15 mil hectares de cana, ela produz mais açúcar, vou falar marca, porque eu acho que chama Native, tem um monte de produtos junto aí, não tenho nada a ver Sim, com ela, mas é uma das eu pioneiras. sei, E tem um aluno meu sei que disso. trabalhou lá dentro para avaliar a, a fauna na região. Então houve um crescimento da fauna, coisas que não existiam mais, animais que não existiam na região voltaram a aparecer, porque não Que estava usando legal, mais veneno. E eles repararam as matas, não usa uma gota de agrotóxico, nem uma gota de que adubo legal, químico. No Rio que Grande do Sul, legal. você tem empresas que produzem arroz, inclusive agricultores assentados, são mais de 10 mil toneladas de arroz orgânico. Então não é mais uma coisa de fundo de quintal. E a humanidade sempre produziu sem veneno. É Sim, uma demanda que foram criando para que isso acontecesse. Se você não sim, tiver uma biodiversidade, se tiver, como nós temos aqui na região nossa, se eu trabalhar em Araraquara, saio daqui até Araraquara só vejo cana. Antes ainda você via alguma outra cultura, hoje é praticamente só cana, né? E só cana. eucalipto onde a cana não está conseguindo entrar, que é a área É, de montanha. de montanha. Então, você reduzindo a biodiversidade, você vai ter que usar de artifícios. Você tendo um clone de plantas, que os transgênicos são clones, quer dizer, um material genético só, não tem resistência natural a doença nenhuma. Então você quebra tudo isso e acaba criando uma cadeia de necessidades que acabam uma alimentando a outra. Então tem que quebrar isso. E quebrar isso é Sim, trabalhar com agroecologia, que nós temos trabalhado bastante, é trabalhar com conscientização das pessoas que elas estão se envenenando. Cada brasileiro come, em média, hoje, uns 4,5 kg, 4 quilos de veneno por ano de por ano. agrotóxicos, que não são saudáveis, eles são para matar. Para São matar. cidas, inseticida, que é de matar, fungicida, que quer dizer, todo sida é morte, né? Herbicida, nematicida, e vai embora. Então, Vai. nós estamos aí com cidas da vida e comendo mal, né? E comendo Sim, totalmente desregulado. Esse é outro problema desregulado. que aí vocês têm uma atuação grande também. Além de comer veneno, estamos comendo mal. É. Até aproveitando a oportunidade que o senhor me deu e até a oportunidade do Feliciano, eu, normalmente, professor, eu tenho um bate-papo muito saudável com produtores que usam agrotóxico, no sentido de que os produtores de orgânicos, que são as plantas que respeitam a biodiversidade e não usam veneno, eles têm criado estratégias que podem ser utilizadas até mesmo para quem produz, para quem utiliza veneno. Exemplo foi aquela capinadeira elétrica
que é um trator que ele dá choque nas ervas, né, daninhas que estão no pé do café, e isso, além de ser mais barato, reduz o uso de agrotóxico. Então tem hoje produtores de café que estão querendo ter notas melhores na produção de café, que têm reduzido o uso de veneno utilizando uma tecnologia orgânica. Tem outra oportunidade, que é o, desculpa até parar o suspiro do senhor aí, a bioisca de Franca, né? A bioisca, que é uma substância natural que eles utilizam para matar a saúva, né? A saúva, eu aprendi que ela consegue comer o equivalente a 4 bois num hectare durante um mês, né? É um consumo bem grande. E quando eles usaram a bioisca, que é uma substância natural, eles conseguiram matar o formigueiro sem usar uma gota de veneno. Então, eu sempre comento que a nossa ideia da ciência não é ser contra o produtor que usa agrotóxico, mas dar informação para ele que ele consegue reverter a propriedade dele para usar cada vez menos veneno e, quem sabe, ele também começar a entrar numa produção mais convencional, mais natural e mais orgânica. Fica à vontade, É um caminho. É um caminho sugestão, realmente né? de você passar de um sistema convencional para um orgânico. Chama de transição isso aí. E não acontece de repente. São caminhos, Não. como você falou, que tem que ser seguido até você mudar a estrutura toda, né? A diferença grande da agricultura convencional que usa veneno para outra é que a gente trabalha com a vida. Se você pegar a agricultura que usa veneno, trabalha com a morte. Apareceu uma praga, eu vou lá e mato. Para a gente que trabalha com orgânico, apareceu uma praga, isso é um indicador de que o sistema está em desequilíbrio. Então eu tenho que ver como é que eu posso fazer para equilibrar isso. Você vai numa floresta, você não tem essa devastação, porque o sistema é equilibrado. Então a gente aprende muito com o que tem lá, com essa biodiversidade. E é um caminho. Como você falou, tem hoje um intermediário, que inclusive é catalã, chama SAT. É sem agroprodução SAT, sem agrotóxico. Ela usa ainda adubo químico, mas não usa agrotóxico mais. Ela vai reduzindo, passa depois a usar adubo químico só, não veneno, e depois ela pode passar para usar adubo orgânico. Aí ela vai estar no sistema orgânico convencional, né? Porque você pode evitar o aparecimento de plantas invasoras ou de ervas ali também, que não são desejáveis, usando uma cobertura vegetal. Plantio direto, a gente reduz muito. Então, sem agressividade, né? A gente trabalha com quanto menos agressividade do sistema, melhor. Porque a natureza, embora digam que é a competição, a natureza o que funciona mais é justamente as conexões que tem, essa teia da vida. Uma coisa controlando outra no sistema de equilíbrio ali, né? E pensando nisso como... Desculpa até interromper, pelo que a gente já está no finalzinho, professor, e tem uma pergunta importante da nossa colega nutricionista, que é a Tassiana Roson, que ela já traz até esse equilíbrio. Ela fala assim: eu já vi que as joaninhas ajudam a matar as pragas, que no caso são os pulgões, né, nas plantações de acerolas. Há outros, professor, insetos que são benéficos à parte agrícola? Existe um monte de parasitoides. Parece uma mosca, olhando você parece que é uma mosca, é um taquinídeo. As empresas hoje de cana no Brasil, elas reduziram muito a quantidade de veneno porque elas estão usando esses bioinseticidas que você falou, que na verdade são ou às vezes algum preparado, ou então os próprios organismos, como ela falou, joaninha, eles criam parasitoides e soltam na lavoura em grande quantidade para controlar as pragas. Isso tem acontecido bastante. Então, está ocorrendo uma mudança. Não na velocidade que a gente deseja, mas está acontecendo, né? Então, existem N exemplos nesse sentido, e é um caminho interessantíssimo. Só antes de você fechar, eu gostaria de voltar só naquilo que eu estava falando o que pode vir de pior aí para a gente. São esses organismos cisgênicos, né, que estão entrando no Brasil agora, os CRISPR, né? Que é, na verdade, acho como um gene drive. Você pode, copia e cola. Você entra numa planta, por exemplo, você quer aumentar o teor, pensando em termos gerais, você pode alterar tanto a qualidade como a quantidade de substâncias produzidas em qualquer organismo. Então, por exemplo, se eu fosse pensar como Hitler, que não falta gente no mundo que pense assim, nós temos em nosso próprio país exemplos, né, de pessoas que estão pensando numa eugenia. Então, você acabar todo mundo que tem olhos castanhos, cabelos escuros. Eu posso fazer isso com
eu vou silenciar o gene de cores de óleo, por exemplo, escuro, vou colocar um outro ali para estar funcionando, dentro do mesmo organismo. Dentro Então, do isso, organismo. e não tem limite, o limite é a ética. E na agricultura, a gente pode, estão sendo feitos vários experimentos nisso também, em que eu possa aumentar, aí seria até bom, o teor de proteína, por exemplo. Só que eu não sei o que isso vai acarretar também na planta. Se esse teor de proteína vai diminuir essa planta, a resistência dela a uma praga, por exemplo. Eu vou ter que usar mais veneno para isso. Então é uma coisa que, e o pior, né, quando essa transgenia normal que a gente tem, age mais ou menos na genética normal, mendeliana. Então, com o tempo, se eu não usar, ela vai ter crescendo. Essa não, ela age como um gene dominante dentro do organismo que eu colocar, e ela tende a perpetuar dentro da espécie. Então, eu vou criar uma coisa que eu não tenho mais controle. Você imagina uma planta como cana, por exemplo. Eu tenho milhares de hectares só aqui na região nossa. Se isso entrar e permanecer no sistema, isso é uma coisa muito crítica. Se eu pensar em animal, isso é pior ainda. Então, eu vou reduzir ainda mais a biodiversidade nossa, contar mais sujeitos a pandemias e pior, isso ainda não tem uma legislação adequada para controle disso. Está se podendo fazer qualquer coisa. E é uma técnica muito simples. Muito mais simples do que a transgenia. Então, é uma coisa de arrepiar e que a gente tem que ficar atento e começar a fazer movimentos contra, ou pelo menos para a regulamentação muito clara desses genes CRISPR, desse gene drive que a gente chama aí, né, de cisgênicos também, outro nome. Então, acho que é uma coisa que tem que ficar no ar para a gente começar a movimentar a sociedade para que exija que as autoridades estabeleçam uma normatização para isso. Que vocês também não vão saber como lidar com isso, não dá nem para como rotular isso. Porque ele não é transgênico, dizem que é uma coisa natural, não tem o que regule. Então você pode ter alimento que não é transgênico, aí vocês não sabem como rotular, mas não pode rotular como cisgênico porque não tem uma normatização para isso ainda. Talvez nós temos que brigar juntos e ampliar essa discussão na sociedade para que a coisa tenha um bom termo. Que legal. Professor, está chegando nos 2 últimos minutos finais. Eu vou pedir para as pessoas que têm interesse de aprender sobre fazer rótulo em casa e têm o interesse de gerar renda extra, para acessarem o link da minha bio, está ali rotule certo/conteúdo, que eles vão ter mais informações em breve sobre como gerar renda em casa e como fazer rótulo. Mas já aproveito para agradecer imensamente o senhor. Posso deixar gravada essa live? Claro, claro, isso é importante. Quanto mais disseminar as nossas conversas, né? Eu queria fazer também, nós temos um site que chama Ciência Cidadã. Vocês acessarem no Face. São vários pesquisadores, são um grupo grande de pesquisadores que tentam colocar para o cidadão comum essas coisas que estão acontecendo na ciência, que são meio ocultas aí. E agradecer a você por essa discussão, para estar a gente ampliando essa discussão e tentando juntar pessoas para uma comida saudável, melhor e sustentável, né? Sim. Um abraço para todo mundo que participou, para você. Obrigado. O pessoal está agradecendo aqui pela excelente live. Durante toda a live foram falando, pelas informações, pelo bate-papo. Estão querendo que o senhor volte outras vezes aqui também, porque falam que esse assunto é bem amplo, né? O senhor está sempre, o senhor sabe disso, que é meu amigo, está de portas abertas para que a gente possa conversar, viu, professor? Então eu vou aproveitar já para encerrar ela antes que eles derrubem a gente. Eu não vou dar esse gostinho para o Instagram derrubar a gente, não. Tá bom? Muito obrigado. Okay, um abraço, então. Obrigado pelo carinho e por tudo mais. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, viu? Aproveitem para se inscrever no Rotule Certo/conteúdo e a gente vai se falando. Um grande abraço a todos. Até.